Jornalistas fazem uma análise sobre a torcida do Corinthians que poucos tiveram coragem de fazer. Será que a torcida corintiana é realmente tão fiel como dizem? Essa opinião coloca em xeque uma das maiores marcas da torcida do Timão. Quer saber o que eles disseram? Confira o vídeo até o final. E não se esqueça, inscreva-se no Bola News e deixe sua opinião nos comentários. No mundo em dia, não só ele. Porque agora, cara, é muito simples. Vai até dezembro o Corinthians atrasa. Em janeiro tem uma paulada lá de... Todas essas contas que o Corinthians está economizando, o Corinthians vai economizar, ela parte de um princípio que não existe, que é o Corinthians começar a pagar em dia. Isso não existe, já não existe há um bom tempo. O Corinthians atrasa, sistematicamente atrasa. Então assim, o Corinthians não vai deixar de pagar os juros. Vai deixar de pagar os juros se mudar da água para o vinho, se pagar um negócio em dia que não está pagando faz muito tempo. O Corinthians poderia ser processado pelo Código Civil, porque poderia ser processado e poderia perder, ainda que perdesse, fosse 2, 3 anos, ia ter que dividir, parcelar, acertar na justiça. É uma possibilidade, e uma possibilidade que existe por quê? Porque o Memphis estava colocando a arma na cabeça do Corinthians e falando, o Memphis, que nem disse o Casão, nossa, amo o Corinthians, não, eu vou procurar todos os meus direitos. Se você, não, eu vou, e tudo bem, procurar os direitos dele, mas esse amor, não existe esse amor. E só para última coisa, já falei bastante do Memphis, acho um absurdo, mas eu só queria dar um último pitaco aqui. Existe aqui, eu já vou ser xingado, já estou sendo xingado por corintiano, que continue sendo xingado. Existe uma tentativa de falar, nossa, que romântica a torcida do Corinthians. Carregou, só a torcida do Corinthians faz isso. A torcida do Corinthians expulsou o Cássio, a torcida do Corinthians invadiu o CT para bater no Pato, a torcida do Corinthians quase invadiu o Pacaembu quando o Corinthians estava perdendo contra o River Plate na Libertadores. Guerreiro pelo pescoço. Pegou o Guerreiro pelo pescoço. A torcida do Corinthians fez um monte de coisa. Então, esse papo de a torcida do Corinthians é diferente. Então, se você quer falar que a torcida do Corinthians é diferente, que... Legal, é uma vitória da torcida do Corinthians, é uma pressão. Só que é a mesma torcida que fez tudo isso que eu falei, é a mesma torcida que ameaçou as filhas do Stabile, que ameaçou o Stabile. Então não adianta só querer romantizar. Segurou o Augusto não adianta. Exatamente, segurou. Então assim, pelo amor de Deus, gente, um monte de gente inteligente falando, nossa, olha a torcida do... Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Bom, Mauro, sabe quem foi diferente? Hã? Com a torcida que foi diferente no processo desses, assim, um time endividado, foi a torcida do Flamengo. Quando o Wagner Love, com o contrato em vigor, foi devolvido para o CSKA, e o Flamengo falou, olha, não temos como pagar você, CSKA, não temos como pagar as parcelas restantes do jogador, estamos assumindo o clube está quebrado, deve quase 800 milhões na época, hoje seria 2 bilhões mais ou menos aí, algo em torno disso ou mais. É difícil fazer o cálculo, porque aí teria que pegar toda a dívida, esmiuçar e ver o que aplicaria de juros em cada uma daquelas dívidas, né? Dívida bancária, dívida com o governo, dívida de curto prazo, dívida de longo prazo, mas fazendo só a correção monetária, esses 800 milhões, ou quase isso da época, hoje seriam uns 2 bilhões pelo menos. Então o Flamengo tinha uma dívida corintiana, para usar o termo do momento, na casa dos 2 bi. Aí pega e devolve, ele estava em contrato em vigor, era o mais caro, e falando do Wagner Love, 2013, que volta em 15 e é campeão pelo Corinthians. Isso. Um jogador que está jogando até agora, né? Quer dizer, em 2013 ele era um dos melhores atacantes do Brasil, principal jogador do time, contratado na época da Patrícia Amorim para formar o Império do Amor com o Adriano. Império do Amor com o Adriano. O Adriano vai embora e ele fica. Ele era o principal jogador. O Flamengo chega, chama o jogador, seu empresário, não temos como pagar. Mas o cenário é assim, como é que a gente faz aqui? Vamos fazer um acordo? O CSKA queria ele de volta, lá ele receberia, o Flamengo tinha pago uma parte dos direitos, o Flamengo comprou o Wagner Love. Aí faz um acordo com os russos, olha, mais ou menos o que nós pagamos, fica como se fosse um empréstimo, te devolve o jogador é seu, não tem direito sobre ele. E ele volta para o CSKA. Quer dizer, isso é cortar na carne, cara, você abrir mão do seu principal jogador porque ele não tem como pagar. Sim. E saem outros jogadores também, e sai o técnico, o Dorival. O Dorival tinha uma espécie de gatilho salarial, que o salário dele ia lá nas alturas. Ele falou, Dorival, não tem como pagar você. Ele tinha um direito, ele falou, não, o contrato está assinado, eu quero que exerça. Ok, beleza. Nós vamos demitir você assim mesmo, vamos rescindir o contrato. Você vai para a justiça. Ele foi para a justiça, depois fizeram um acordo na frente. Nesse intervalo de tempo que eles fizeram, eles se organizaram para pagar o Dorival e a outros. Nunca houve protesto da torcida do Flamengo, ninguém foi no CT quebrar pau, ninguém, nem organizada, nem na arquibancada. Até em rede social, que já tinha em 2013. Ninguém ficou lá, que absurdo. As pessoas pensaram assim, cara, esses caras vão arrumar essa bagunça ou não vão? Vamos ver se vai arrumar a bagunça. E arrumaram a bagunça. Botaram ordem na casa. E esses caras estão até hoje. Hoje tem várias cisões e são os mesmos que estão no poder. Landim, BAP, antes o Bandeira de Melo, todos eles, todos que estão juntos, com exceção de um ou outro,
participaram desse processo. A torcida do Flamengo não protestou. O que a torcida do Corinthians está fazendo é o inverso, e é o mal para o Corinthians, porque, como falou o Casagrande e falou o Danilo, cara, você está colocando o Corinthians refém de um jogador, uma situação bizarra. Eu acho incrível, parece uma falta de autoestima. Parece que o Corinthians é o Memphis, não é nada. Quem é o Memphis Depay, porra, pro Corinthians, gente? Pô, é verdade. O jogador aqui também ganhou a Copa do Brasil, mas nem é o grande herói da conquista. Jogou bem, teve sua participação, ele é um ótimo jogador. Cara, estamos falando do Corinthians, é um clube muito grande, cara.